pessoal, meu nome é Tainara Alessandra Tsuma, eu sou psicóloga clínica. Hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre um tema muito abordado então na atualidade, que é a ansiedade. A ansiedade então ela pode atingir tanto crianças, adolescentes, adultos e também a terceira idade. Então o que seria então a ansiedade? A ansiedade é um estado emocional de apreensão e de medo causado por alguma expectativa de que algo ruim aconteça. Por isso, então, a pessoa ela acaba se sentindo ansiosa pelo medo já antecipado que ela vai ter de que algo realmente aconteça em alguma situação. A ansiedade na infância e na adolescência, ela atinge cerca de 4 a 20% então dessa população. A ansiedade, diríamos assim, ela pode ter vários tipos, porque a ansiedade, na verdade, ela é um transtorno, né? E existem vários transtornos ligados à ansiedade. Então, são esses: ansiedade social, ansiedade por separação, ansiedade generalizada, transtorno de pânico, agorafobia, mutismo seletivo, fobias, transtornos de estresse pós-traumático e o transtorno obsessivo compulsivo TOC, que eu já conversei com vocês antes. Hoje vou falar especificamente sobre a ansiedade social, então, na infância. Talvez você já tenha, enfim, convivido com alguma criança assim, ou lembre de alguma situação lá da época de escola, ou você mesmo tenha passado por essa situação. A ansiedade social, então, ela é muito característica por aquela criança que acaba não tendo muito amigo, ela fica um pouco mais retraída, diríamos assim, no recreio, não é aquela criança que vai brincar com todo mundo, normalmente fica num canto mais isolada. Por exemplo, quando a professora questiona, faz uma pergunta, essa criança acaba ficando com medo de responder, ou ela acaba então se retraindo e não respondendo, né? Ou ela acaba, pela ansiedade, acaba gaguejando, né? Tendo aquela tremedeira na voz. Então, isso a gente pode identificar como uma pessoa que então tem ansiedade social. Também os pais, por exemplo, os pais podem identificar tanto nos seus filhos como em algum conhecido ou, por exemplo, assim, um filho de um amigo. Sabe aquela frase característica que os pais dizem assim, aquela criança que fica na barra da saia da mãe? Diríamos, seria uma característica de ansiedade social também, tá? Porque a ansiedade social, ela acaba fazendo com que a criança não queira ter contatos sociais, muito menos sozinha. Então ela acaba sempre quando vai em algum contexto social, alguma festa de família ou alguma festa da escola, sempre fica junto com os pais, não tem aquela tendência de sair para brincar com outras crianças. E como será que é a vida dessa criança então que tem ansiedade social? Essa criança, com o tempo, ela começa a ter crenças e pensamentos negativos então sobre os contextos sociais. E o que seria isso então? Vamos pensar em uma situação, por exemplo, em uma escola, então, uma menina tá fazendo aniversário e ela vai convidar, então, entregar um convite de aniversário para essa pessoa que tem ansiedade social. No momento que a pessoa que tem ansiedade social recebe o convite, vai passar vários pensamentos automáticos negativos sobre a situação. Então, ela vai pensar assim: bem, se eu for para a festa de aniversário, o que poderia acontecer? Eu poderia dar um presente ruim para a pessoa e a pessoa não ia gostar, eu ia perceber disso. Eu poderia cair, tropeçar e as pessoas então poderiam rir de mim, poderia falar algo errado. Enfim, diversos pensamentos negativos de tudo que poderia ocorrer de ruim naquela festa de aniversário. E você acha que com tudo isso que a criança pensa que poderia acontecer, você acha que ela iria para a festa de aniversário? Na maioria das vezes a resposta seria não. Então, essa criança ela vai tentar evitar ao máximo os contextos sociais e ela vai tentar então não ir nos aniversários, que é onde normalmente as crianças acabam tendo mais contato social que não seja na própria escola, né? Então, essa criança, por essa situação de não querer ir no aniversário, ela vai acabar inventando várias desculpas. Por exemplo, assim, no sábado a minha avó vai vir, mas a avó vem todos os sábados, então não seria realmente uma desculpa para ela não ir, mas na cabeça dela ela pode pensar que sim. Ou meu gato está de aniversário, vai chover, eu não posso ficar doente, ou eu vou estar doente, já automaticamente a criança já pensa que ela vai ficar doente naquele dia e por isso ela não vai poder ir. Então, ela vai criar várias desculpas para que ela não possa ir então no aniversário. Nem sempre a criança que convidou vai realmente questionar, mas por que tu não pode ir, né?
Na maioria das vezes até não. A pessoa vai dizer, eu não posso ir, ou às vezes nem diz, enfim, até porque como a pessoa, então a criança que tem ansiedade social já não tem muito contato com as outras crianças, normalmente as pessoas já meio que imaginam que ela não vá, né? Então, não vão lá questionar por que tu não foi no meu aniversário, né? Mas a criança já se prepara. Então, para que caso alguém pergunte, por exemplo, até os próprios pais fiquem sabendo, mas tu foi convidado para uma festa de aniversário, por que tu não foi? Então, a criança já tem várias desculpas para que caso alguém pergunte, o que eu poderia responder, né? Mas você acha que todas as crianças conseguem fugir desses contextos sociais, por exemplo, dos aniversários? Claro que não. Então, por exemplo, assim, tem algum coleguinha de aula que sempre senta ao seu lado, por exemplo, é feito duplas e essa criança sempre senta ao seu lado. Nessa situação, a criança que tem ansiedade social acaba meio que, diríamos, se sentindo obrigada a ir no aniversário daquela criança, porque pensa, é meu único amigo, eu já não tenho amigos, então é a única pessoa com quem eu posso fazer trabalho, é a única pessoa que minimamente eu converso, então ela acaba se obrigando nessa situação aí. Ou, por exemplo, em situações que os pais acabam obrigando, né? É o aniversário de um primo, de um vizinho, de algum familiar, de algum conhecido, né? Então a criança acaba sendo obrigada a ir nesses contextos sociais. E nem sempre os pais vão junto, né? Às vezes é uma festa que é destinada só para crianças. Nessas situações, então, você acha que vai ficar tudo bem? Que quando a criança é obrigada, ou ela acaba indo até por livre e espontânea vontade? Então, é nesse momento que acabam aparecendo os sintomas de ansiedade. Por quê? Porque a criança acaba indo nesse contexto social que já causa ansiedade para ela antecipadamente e quando ela chega naquele contexto, aí mesmo que aparecem os sintomas. Que sintomas então são esses? Suor nas mãos, mão gelada, palpitação, dor de barriga, tremedeira. Então, e esses sintomas eles dependem de criança para criança e nem sempre vai acontecer o mesmo sintoma. Por exemplo, como eu falei, lá na escola a professora questiona, a voz vai acabar ficando trêmula, vai dar gagueira, né? Então, a criança depende da situação social e também depende de cada criança para dizer qual sintoma que a criança então vai ter. E o que então poderia ter acontecido naquele aniversário? Com essa situação então de sintomas que aparecem no contexto social, diríamos assim, se acontecesse alguma situação daqueles pensamentos automáticos negativos que ela teve anteriormente, por exemplo, vou tropeçar e vão rir de mim, aí é isso que pode acontecer. Diríamos assim, a criança acabou tropeçando. Ela olhou pro lado, viu uma outra criança com um sorrisinho na boca. Já pensou, riu de mim, né? Tudo aquilo que eu tava pensando, então realmente acabou se tornando verdade, né? E nem sempre é exatamente isso, porque a criança que tem ansiedade social, ela acaba, diríamos, se dando mais conta, valorizando mais as situações negativas do que as positivas. Então, às vezes aquela criança nem estava olhando, nem percebeu que ela tropeçou e sim estava rindo de uma outra situação. Só que a criança acaba, diríamos assim, direcionando tudo para ela, tudo de negativo acaba sendo para ela. Então, é isso que acaba acontecendo. Na situação social, ela acaba então tendo um sintoma, diríamos assim, afirmou o contexto social como sendo negativo, realmente aconteceu algo de ruim. Então, o que acaba confirmando, diríamos assim, é a crença que essa criança tem sobre essa situação ruim. Então, sim, situações sociais são ruins. Eu tinha razão, é o que a criança vai pensar. Nesse momento, então, a criança acaba entrando num ciclo de eu não vou ter contato social, porque se eu tiver um contato social, eu já tenho pensamentos ruins sobre esse contexto, eu vou ter sintomas que não são bons, né? Porque todos os sintomas de ansiedade, eles não são bons, né? Ninguém quer ter dor de barriga, ninguém quer ter tremedeira, ninguém quer ter suor nas mãos, enfim. Todos esses sintomas são ruins. Então, ou seja, a criança acaba evitando ao máximo os contextos sociais. Por isso que ela tende a evitar as situações. E aí, a pessoa vai viver assim pro resto da vida? A resposta é não. Depende muito, tá? Por exemplo, assim, a ansiedade social, ela pode ser classificada em níveis, tá? Então, assim, diríamos assim, quando é um nível leve, a pessoa acaba, quando criança, tendo essa questão de não se socializar muito, na adolescência já começa um pouco mais e na vida adulta, com a questão do trabalho, ela acaba desenvolvendo bem e fica tudo certo. Tá, ok. Então, com essa pessoa, então, tudo resolvido. Mas tem pessoas que têm um nível um pouco mais grave. Esse tipo de pessoa acaba não conseguindo resolver a situação social, né? E tendo esse contato com outras pessoas de forma satisfatória. Então, ela vai precisar de ajuda de um psicólogo, então, para conseguir passar por essa situação. E o que o psicólogo, então, pode fazer para poder ajudar essa pessoa?
O psicólogo, então, ele vai desconstruir esses pensamentos que essa pessoa tem negativos e as crenças que ela tem sobre as situações sociais, né? E ela, depois, com instrumentos e com técnicas, aos poucos, então, o psicólogo consegue que essa pessoa vá mudando esses pensamentos e essas crenças negativas que ela tem sobre os contextos sociais. Então, tudo isso que eu falei hoje aqui vale tanto para crianças como adolescentes como adultos também. Claro, vale a pena ressaltar também a questão de que se esses sintomas são tratados na infância ou na adolescência, quando ainda está lá chegando perto da fase adulta, mas ainda é mais fácil de resolver a situação. Quando já é um adulto, acaba, diríamos assim, demorando um pouco mais para o processo se tornar, então, diríamos assim, resolvido, né? Que a problemática seja realmente resolvida. Porque pensamos assim, a pessoa, ela viveu a vida inteira com essa questão da falta do contato social, então vai ser um pouco mais demorado esse processo, mas de qualquer forma vai ser resolvido. Mas já como eu falei, nesse caso que se postergou para a fase adulta, provavelmente só com uma psicoterapia mesmo para resolver o problema. Então, pessoal, por hoje então seria isso. Queria trazer então um pouquinho breve assim sobre o que é a ansiedade social na infância, que muitas pessoas acabam tendo contato com algumas pessoas, mas não sabem exatamente do que se trata. Então, você se identificou com isso que eu trouxe hoje? Você identificou alguém, algum conhecido, algum amigo? Então, convido vocês, então, caso tenham alguma dúvida, venham conversar comigo no particular. Também convido vocês a curtirem, enfim, olharem meu feed, o que eu venho postando. Todo dia eu posto novas informações. Espero, então, ter esclarecido um pouquinho mais para você sobre o tema. Então, nos próximos feeds eu vou conversar um pouquinho mais sobre o que é então essa ansiedade social. E no próximo vídeo também quero conversar com você sobre alguns recursos que podem ser utilizados nesse tipo de situação, como também outros tipos de ansiedade, conforme eu falei lá no início do vídeo, né? São vários tipos de ansiedade. Então, aos pouquinhos a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso, certo? Até lá e obrigada!